Sabe, existe uma pergunta que ecoa no coração da fé. Como é que a gente pode conhecer um Deus que é, ao mesmo tempo, infinitamente distante e, de forma surpreendente, muito próximo? É sobre essa verdade, uma das mais profundas da nossa fé, que a gente vai conversar hoje. Essa é a grande questão, não é? Se a gente para pensar, como é que a nossa mente, que é finita, limitada, pode sequer começar a entender um ser que é, bom, totalmente infinito, eterno? Parece uma barreira intransponível. E a própria Bíblia não esconde isso. Pelo contrário, ela deixa bem claro a grandiosidade de Deus. Olha só o que Isaías diz. É uma imagem muito poderosa, né? Existe uma distância que a gente nem consegue medir entre o nosso jeito de ver as coisas e o dele. É aqui que a coisa fica interessante. A gente se depara com um paradoxo, uma tensão incrível. De um lado, a gente tem essa ideia de que os caminhos dele estão muito, mas muito além da gente. Mas do outro lado, a Bíblia inteira insiste que nosso maior chamado é justamente esse: conhecer a Deus. E olha que forte isso. O ponto central é que Deus não só permite que a gente o conheça, ele vai além. Ele diz que isso, entendê-lo e conhecê-lo, é a única coisa que realmente importa, a única coisa da qual a gente deveria se orgulhar. Ou seja, não é sobre um desafio intelectual, é um convite para um relacionamento de verdade. Ok, então como a Bíblia resolve essa aparente contradição? A resposta, e isso é fascinante, começa lá no início de tudo, nos primeiros capítulos de Gênesis. E a pista está nos próprios nomes que Deus usa para se revelar. A gente vê ali dois nomes principais sendo usados. Em Gênesis 1 aparece Elohim. Esse nome fala do Criador poderoso, majestoso, o Deus que está acima de tudo. Já em Gênesis 2, o nome que aparece é YHWH, que nos mostra um Deus pessoal, um Deus de relacionamento. Vamos olhar um pouquinho mais de perto para Elohim. Esse nome carrega um peso de grandeza, de poder. É o nome do Deus que, com sua palavra, cria o universo inteiro do nada. É o Criador que está lá longe, todo-poderoso, transcendente. E aí, de repente, a gente vê a mudança para o YHWH. Esse é o nome do Deus que se aproxima, o Deus que desce, que anda no jardim, que coloca as mãos na massa, literalmente, moldando o homem do pó da terra. É o Deus que conversa com Adão, o Deus que está perto. A diferença é gritante, né? E isso nos leva a um ponto-chave. Para a gente entender de verdade esse convite para conhecer a Deus, a gente precisa entender o que a palavra conhecer significa no contexto da Bíblia. Não é tão simples quanto parece. A palavra no hebraico original é yadá. E olha, ela vai muito além de só ter informações sobre alguém, sabe? Como saber o nome ou a data de nascimento. Yadá fala de um conhecimento íntimo, profundo, que nasce de um relacionamento, de uma aliança. E tem um versículo em Gênesis que deixa isso claríssimo. Ele diz que Adão conheceu Eva, sua mulher. A palavra usada ali é yada. Ela está descrevendo a união mais íntima que existe entre duas pessoas, uma união que gera vida. É um conhecimento que envolve tudo: corpo, alma, espírito. Entendeu a profundidade disso? Quando a Bíblia nos chama para conhecer a Deus, ela está nos convidando para isso, para um relacionamento de aliança com Ele. Algo tão real, tão profundo, tão comprometido quanto a união entre um homem e uma mulher. Então, diante de um Deus assim, tão imenso e ao mesmo tempo tão perto, qual é a nossa resposta? A resposta mais natural, que brota do coração, só pode ser uma: a adoração. E a nossa adoração se apoia em dois grandes pilares, duas grandes verdades sobre quem Deus é. Primeiro, a gente o adora como nosso Criador poderoso. E segundo, a gente o adora como nosso Salvador amoroso. É a criação e a salvação. A criação é o ponto de partida da nossa adoração. O simples fato de a gente existir, de respirar, de olhar para o céu, tudo isso já é motivo mais que suficiente para dar a Ele toda a glória, honra e poder. Esse salmo é incrível porque ele junta as duas coisas. Ele diz: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. O temor é a nossa reverência diante do Criador majestoso. E a alegria com tremor é nossa emoção, o nosso espanto por ter esse Deus tão grande, tão perto como nosso Salvador. É a reverência e a intimidade lado a lado. Mas a história não para por aí. Como esse paradoxo de um Deus tão distante e tão próximo se resolve de uma vez por todas? Bom, a resposta final e mais perfeita de todas está em um único nome: Emanuel. Esse nome, que foi profetizado lá por Isaías e que se cumpriu perfeitamente em Jesus, quer dizer exatamente isso:
Deus conosco. Era a promessa de que o Deus infinito, o Criador dos céus e da terra, um dia viria para estar aqui, presente, no meio da gente. Em Jesus, aquele paradoxo do começo se desfaz. O Deus distante, o Elohim, se fez próximo. O Criador do universo, de repente, se tornou o nosso Salvador pessoal, andando aqui entre nós. E o mais incrível é que não foi só uma visita passageira. As últimas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, são uma promessa que vale para sempre. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está conosco, agora, todos os dias. Então, a reflexão final que fica é essa: saber disso, mas saber de verdade que Deus está conosco, o Emanuel. Como isso muda a nossa vida? Como transforma a nossa adoração, não só na igreja, mas na segunda-feira, no trabalho, em casa? Que essa certeza, a de que Deus está presente, seja a fonte de esperança e de força para a sua caminhada. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe a sua curtida e compartilhe com alguém. Vamos fazer com que essa verdade tão poderosa alcance ainda mais pessoas.